começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos trazer alertas importantes do Monitor do Fogo, que mapeia a situação das queimadas nos biomas brasileiros. Os dados são do MAP Biomas. Já no território de solidariedade, a gente vai saber mais como estão as famílias impactadas pelas fortes chuvas na região metropolitana do Recife 6 meses atrás. A Cáritas Brasileira tem feito esse acompanhamento por meio da ação Resposta Emergencial. E no Aqui Pra Nós, a prosa é com a professora cearense e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Magda Maia, sobre educação e sustentabilidade. Ela é a finalista em um Prêmio Nacional de Professores Criativos. Já no Balaio Cultural, a gente continua a programação do Novembro Negro, falando sobre a influência da musicalidade africana na cultura afro-brasileira. E no que tu indica, a sugestão cultural veio de Pernambuco. E nós começamos o programa com um alerta sobre a preservação do nosso bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga, que está localizada em maior parte no Nordeste. O projeto MAP Biomas faz um levantamento mensal chamado Monitor do Fogo, que tem como objetivo acompanhar a situação das queimadas nos biomas brasileiros. Em 2022, os incêndios florestais aumentaram em 80% no Brasil e o repórter Rodolfo Rodrigo traz para a gente como está essa situação na nossa região. As queimadas nos biomas brasileiros tiveram um aumento considerável entre setembro e outubro deste ano. Segundo dados do Monitor do Fogo, do MAP Biomas, entre o dia 1 e o dia 30 do mês passado, as queimadas no Brasil aumentaram 66%. Em apenas 30 dias, 3,4 milhões de hectares foram queimados, 1,3 milhão a mais do que no mesmo mês de 2021. O Sistema Monitor do Fogo é o mapeamento mensal de cicatrizes de fogo para o Brasil, abrangendo o período a partir de 2019 e atualizados mensalmente, baseado em mosaicos mensais de imagens de satélite. O monitor revela em tempo quase real a localização e extensão das áreas queimadas em todos os biomas brasileiros, facilitando assim a contabilidade da destruição decorrente do fogo. Segundo Washington Rocha, coordenador do MAP Biomas Caatinga, as queimadas são causadas por um conjunto de ações que vão desde questões naturais até o manejo descontrolado das áreas. Existe um período do ano que há uma tendência a crescimento de queimadas, né? No Brasil como um todo, né? Varia um pouco na região onde inicia, mas geralmente o segundo semestre é onde apresenta um crescimento, né, da queimada. Por que que é? Porque são as estações onde há uma redução da umidade. Com a redução, são estações mais secas e exatamente a falta de umidade é um dos componentes que propicia a apresentação dos chamados incêndios. A gente tem essa questão climática e a gente tem a questão diretamente ligada ao que se chama de manejo, né, de algumas áreas, principalmente áreas de fronteiras agrícolas. Existe uma tradição de um manejo utilizando queimadas, né? Só que esse manejo ele deveria ser feito de forma controlada. Segundo o coordenador, ações criminosas têm também favorecido o fogo. Outra causa, aí sim, vem se mostrando como crescente, essas frentes de desmatamento, muitas vezes, inclusive, ações assim, criminosas, né? O que é ações criminosas? Indivíduos aí sem menor compromisso, né? Nem com a sociedade, nem com o meio ambiente, com nada, eles provocam incêndios para provocar desmatamento. Na Caatinga, um bioma presente em todo o Nordeste, o mês de outubro foi o que apresentou uma maior área queimada para todo o ano de 2022, com 300 mil hectares queimados e com aumento de 134% em relação ao mês de setembro, principalmente nas áreas próximas ao bioma Cerrado e no estado do Piauí. As queimadas descontroladas e os incêndios florestais estimulam de forma direta as mudanças climáticas. O fogo mata a fauna e a flora, empobrece o solo e, em inúmeros casos, causa acidentes e perdas de propriedades. Segundo Luiz Almeida Santos, técnico do IRPA, ações de recatingamento como forma de recuperação do bioma
estão em andamento junto às comunidades tradicionais. Então, o recatingamento ele é uma metodologia de intervenção agroecológica baseada na convivência com o semiárido para a recuperação de áreas que estão degradadas e também a conservação de áreas, ou seja, através do uso sustentável. Então, essa conservação ela é um ponto importantíssimo, porque através de um plano de manejo sustentável construído com metodologias participativas junto com as comunidades, a gente busca a conscientização, né, a educação ambiental para atingir aí os objetivos de melhorar a parte produtiva e também consorciar isso com a conservação ambiental. A caatinga é o bioma brasileiro de mais difícil restauração devido à irregularidade das chuvas e dos níveis de aridez do solo. Em outras palavras, reflorestar a caatinga representa um grande desafio social, científico e tecnológico. A gente noticiou aqui no Trilhas os impactos das fortes chuvas e o despreparo das cidades do Nordeste para lidar com elas, ainda no primeiro semestre desse ano. Em Pernambuco, a situação foi considerada a maior tragédia desde a cheia de 1975. Mas como estão essas famílias 6 meses depois? A reportagem vai nos contar. Desde que fortes chuvas atingiram a região metropolitana de Pernambuco no primeiro semestre deste ano, inúmeras ações solidárias tomaram conta do Estado para auxiliar as famílias que não receberam assistência pública. Diversas escolas, estádios de futebol, igrejas e outros espaços se converteram em pontos de doações e abrigos. Parte das famílias atingidas pelos deslizamentos de morros e inundações relacionados às chuvas foi contemplada com auxílios emergenciais do Estado e de prefeituras, mas uma parcela da população ficou fora do cadastro. Para essas pessoas que ficaram sem assistência estatal, a Cáritas Brasileira tem realizado desde julho o projeto Resposta Emergencial Pernambuco, em Recife, Camaragibe e Jabotão dos Guararapes, como explica Luciana Florencio, assistente técnica da Cáritas. O objetivo de apoiar 5.000 famílias, aproximadamente 20.000 pessoas que foram atingidas pelas chuvas de maio e junho. Os benefícios desse projeto envolvem kits de limpeza e higiene e também de cartões com propósito, onde as famílias podem adquirir as suas demandas que foram afetadas pelas chuvas e que perderam seus objetos. No temporal, 36 municípios pernambucanos ficaram em situação de emergência. Cerca de 8.000 pessoas foram desalojadas e mais de 1.000 desabrigadas. Agora, a equipe de agentes da Rede Cáritas está dando continuidade às ações do projeto, que cadastrou famílias da região metropolitana para o recebimento de cestas básicas, kits de higiene e cartões multipropósito. Nessa fase, quem se cadastrou vai levar para casa o kit de higiene com sabonetes, escovas de dente, cremes dentais, pacotes de absorventes, máscara descartável, álcool, além de utensílios de casa, como vassoura, rodo e balde. Daniela Gomes é moradora de Jabotão dos Guararapes, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, e está sendo beneficiada com o projeto. Para quem perdeu tudo nas enchentes, a solidariedade surge como símbolo de esperança. Porque no momento da enchente a gente perdeu tudo dentro da casa da gente e chegou numa hora boa pra gente, né? Ajudou muita gente que precisa, inclusive a mim mesmo, porque eu perdi tudo. Completo, perdi tudo, não só eu, como todos que moram aqui, a maioria, só que não perdeu os que moram no Alto da Ibiriba, né, que é mais alto. Mas a gente que mora aqui no baixo, perdemos tudo. E para mim, essa ação foi uma ação muito boa, que ajudou todos nós. Ao todo, 20.000 pessoas estão sendo atendidas pelo projeto. Já foram doados mais de 500 kits de higiene e limpeza e cerca de 200 cartões com valor de R$ 2.500 cada, além das cestas básicas. A resposta emergencial de Pernambuco, Recife, Camaragibe e Jabotão dos Guararapes é uma ação da Cáritas Brasileira com financiamento da Cáritas Bélgica, Cáritas Suíça e Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária da União Europeia. Para fazer qualquer tipo de doação ou se tornar um voluntário, acesse caritas.org.br/colabore. Você está acompanhando as repercussões da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2022, a COP27?
Por aqui a gente decidiu trazer o tema a partir da educação. A professora e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Magda Maia, lançou recentemente o livro infantil O Plano Secreto da Natureza, que fala para crianças sobre a questão climática. A gente proseou sobre o assunto. Vamos conferir. Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Magda Maia, que é escritora, professora da Unifor e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Magda. Obrigada. Magda, você lançou recentemente, um livro infantil chamado O Plano Secreto da Natureza. Como foi esse processo criativo e por que devemos falar com crianças sobre a questão das mudanças climáticas? Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite. Esse livro, ele veio de uma observação, né, com relação ao que a gente está vivenciando hoje. Toda essa demanda sobre mudanças climáticas e muito centrada nas decisões nas pessoas mais velhas, nos adultos. E a gente precisa entender que, embora a gente já esteja sentindo os efeitos atualmente, mas essa necessidade de maior adaptação, resiliência e principalmente de conhecimento sobre o que está por vir, que é uma grande interrogação, uma grande incerteza, precisa começar imediatamente a ser passado para as crianças, porque são elas que serão os adultos em 30 anos, que é quando se espera aí, infelizmente, os efeitos mais severos das mudanças climáticas. Então, o livro ele vem com uma abordagem didática, lúdica, onde a própria natureza fala com as crianças. A COP27 ela terminou semana passada, né? Como é que você avalia as decisões tomadas na conferência? Olha, a gente está vendo as repercussões, mais uma vez, infelizmente, a gente percebe pouco avanço, muitas discussões repetidas. Os avanços que temos são muito pontuais, né? Questões específicas, muito planejamento, muitas ideias, mas pouca ação prática. E isso é um grande problema. E eu sempre comento isso, que tem a ver com a questão das gerações. Então, a gente tem os baby boomers chamados, né? E a geração X, vamos dizer, as pessoas 50 mais, que estão nesses lugares de decisão, nessas reuniões, e que eles vêm de uma escola econômica, onde eles entendem a economia como a grande solução para tudo, vamos dizer assim. E na outra ponta, a gente vai ter aí a geração dos millennials e a geração alfa também, que já começa a fazer as reivindicações, que a cabeça ela roda em outra lógica. E aí a gente tem um conflito geracional, as decisões continuam sendo postergadas, existe muita lentidão na ação, e a tendência é que esses conflitos de gerações se agravem. Se a gente realmente quiser saber o resultado de uma COP, a gente deve observar muito mais os grupos que protestam do que as decisões que são tomadas nessas cadeiras, porque a gente não está vendo muita coisa mudar. No Brasil, a gente vivencia uma desigualdade regional que é influenciada pelas políticas de governo, né? Como é que você vê a nossa região nesse contexto das mudanças climáticas? A região Nordeste, o semiárido, de modo geral, nós já somos acostumados a lidar com as questões climáticas severas. E, dito isso, a gente pode ser usado como um modelo de referência. Na verdade, a nossa natureza em si, a caatinga, ela pode ser modelo diverso da gente descobrir como se adaptar, como ser resilientes a longos períodos de estiagem. Isso a gente sabe muito bem. Agora, se a gente chegar a um nível de ter mudanças climáticas ao ponto de haver uma inversão climática, onde a gente vai ter muito mais chuvas que a gente está vendo acontecer, aí a gente realmente vai sofrer bastante, porque nossos ecossistemas, né, o nosso bioma, ele não é adaptado a essa chuva extrema. O risco climático, ele é para todo mundo, em todas as áreas, e, como eu falei, a caatinga deve ser estudada como referência para aquelas áreas que vão sofrer com estresse hídrico, no caso, com secas, com estiagem. Para além de escritora e professora, você é também influenciadora digital nessa área da sustentabilidade.
Qual o papel das redes sociais para essa pauta e qual a principal mensagem você quer levar para as pessoas? Eu realmente acredito que as redes sociais podem ser ótimos caminhos de comunicação entre as gerações diversas, desde que sejam produzidos conteúdos de qualidade, conteúdos que possam trazer efetivamente informação e conhecimento relevante. A gente sabe que as redes sociais têm aquele lado mais de deixar as pessoas um pouco no automático, na alienação, na diversão, mas ela também pode ser bem utilizada. Depende muito, por exemplo, quem não produz conteúdo, quem é o seguidor chamado, pode buscar criadores de conteúdo mais qualificados. Assim, você vai ter também a sua rede social mais qualificada. E eu sempre fiz questão de me colocar nesse lugar porque eu queria muito me comunicar com essas gerações mais jovens, e acho que lá é o caminho. Magda, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vou deixar aqui, quem quiser seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho nas redes sociais, é facinho, @palavra de Maia, Maia com Y, tá certo? Obrigada mais uma vez. Estamos encerrando hoje as nossas reportagens especiais do Novembro Negro. Mas você sabe muito bem que aqui no Trilhas as pautas antirracistas estarão sempre presentes. Nas últimas semanas trouxemos a contribuição da cultura africana para a formação da nossa identidade afro-brasileira. E desta vez o papo é sobre musicalidade. Vamos assistir. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, na dança, na música, na religião, na culinária e idioma. Em estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco e Alagoas, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos africanos. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, deram origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. A africanidade presente na música da cantora Isaar, do Recife, em Pernambuco. Fazendo música há 25 anos, a artista canta, toca e compõe ao pé da percussão, um instrumento que tem origem nos tambores africanos. Sempre escutei muita música, eu gosto de escutar música e acho que eu já nasci com essa coisa do ritmo comigo, né? Então minha música é pautada nisso, nessa festa, na nossa festa, né? No nosso festejar, na nossa alegria. Alegria que pôde ser compartilhada diretamente no continente africano. Entre os dias 25 de outubro a 11 de novembro, a cantora participou da turnê Valdia Fonjá e Isaar na África, que teve como proposta fazer um intercâmbio cultural da cultura afro-brasileira e África. Na turnê, que incluiu shows, oficinas, gravação de músicas, documentário e pesquisa cultural, o pertencimento foi algo que marcou Isaar. Foi uma alegria de se reconhecer, sabe? De chegar lá e dizer, poxa, né? Assim, é possível, é isso mesmo. A gente não tem a noção de quanto a gente é invisibilizado. Invisibilizado. Aí, falei. Porque a gente não está no lugar de ser visto, sabe? E quando a gente foi para passar quase 15 dias dentro de uma comunidade. Mas quando a gente sai da comunidade, que a gente anda por qualquer lugar na rua, a gente se vê muito presente. Você ter essa noção de como somos diferentes, como somos complexos, como cada, né, cada etnia tem a sua identidade, sabe? E a gente é uma miscelânea dessas identidades, tu sabe se identificar, né? Agora, de volta ao Brasil, Isaar trouxe na mala e nas memórias um ingrediente que já fazia parte dos seus shows, mas que agora ganha um novo sentido. Ninguém voltou o mesmo, né, dessa viagem. Todo mundo traz um pouco mais de, às vezes, sei lá, traz um pouco mais de alegria do que
porque a gente dá um certo sentido no que a gente está fazendo, sabe? E a gente percebeu de que a gente está num caminho que é o caminho que a gente acredita e que a gente segue acreditando. Acho que foi mais um chão, assim, para nós, para todo mundo que foi, sabe? Entender que a cultura brasileira possui em seu cerne toda a história de luta da vida e permanência da população afro no território nacional é importante para começar a compreender todos os impactos que esses acontecimentos ainda têm no presente. Para conhecer o trabalho da Isaar e se aprofundar na turnê em África, acesse as redes Afonjá e Isaar na África. E a sugestão do que tu indica de hoje é pernambucana. Roda a vinheta e vamos conferir. Olá, tudo bom? Eu sou Maxwell Lobato, articulador do No Meu Bairro Tem Axé, e hoje eu venho trazer uma dica para vocês. A dica que eu trago é do grupo teatral Oposte Soluções Luminosas, aqui da cidade do Recife, em Pernambuco, que estreia a peça Iroko, a Pedra e o Sol, que é um texto inédito com direção de Samuel Santos e que é baseado na história de uma portadora do vírus do HIV lá do Ceará, que foi abandonado pela família. A peça ela conta a história do amor entre dois jovens, Sebastião e Severino, no interior pernambucano, num território quilombola catequizado. Então não perca, venham ver. A peça ainda tem trilha sonora ao vivo com o grupo Bongar. Vem pra cá, vem conhecer o grupo Oposte Soluções Luminosas. A gente agradece a dica de hoje. E lembrando que você que nos assiste pode participar do quadro também. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Pode ser um livro, um filme, um artista ou o que mais você sentir vontade de compartilhar conosco. Depois é só mandar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.